sei se você já se apaixonou algum dia na sua vida, mas eu tenho certeza que a grande maioria aqui já viveu esse sentimento bonito, né? De se apaixonar loucamente por alguém. Os românticos conhecem bem essa expressão, porque são pessoas sempre capazes de escrever ou compor, né? Coisas que nos transcendem às vezes, né? Quantas vezes você está lendo uma história de amor, uma música, você até se permite deixar aquela lágrima do lado cair, lembrando, né, daquela paixão que um dia você platonicamente criou. Algumas foram correspondidas, outras infelizmente ficaram para sempre na lembrança, né? Ah, se um dia ela fosse a minha esposa, ou o meu esposo, né? Quando eu olho a pessoa de São João Bosco, posso dizer sem sombra de dúvidas que esse homem despertou em mim essa paixão. Lá dos meus 14 ou 15 anos, foi quando conheci mais de perto São João Bosco, porque era aluno do colégio e também oratoriano, mas comecei a deixar-me penetrar por esse olhar dele. Aquilo que nós temos de mais próximo da fisionomia dele por fotografias, ele não é um santo tão velho na igreja, exatamente essa réplica que nós temos da sua imagem, sempre me falou muito de um padre feliz, um padre simples, mas cujo olhar era um olhar penetrante. Então, ainda moleque, por conta própria, fui lendo Dom Bosco, fui tentando entender esse padre, que aos poucos foi me encantando, a ponto de não me deixar dúvidas, né? De poder dar o meu sim incondicional, quando eu deixei a minha casa em 1990, para entrar, né, para a vida e prosseguimento da vida de São João Bosco. E claro, sempre fui me alegrando muito, percebendo que esse homem foi contagiando juventude, corações e pessoas e famílias, homens, mulheres que se consagraram. Hoje graças a Deus, uma família muito numerosa de consagrados e consagradas, nós salesianos e as salesianas. E quem se apaixona verdadeiramente, quem cultiva o sentimento bonito da paixão, sabe que nenhum outro amor tem chance alguma de roubar aquilo que nós temos de melhor. Isso serve para todos os que vivem também uma paixão dentro da vida conjugal. Quando a gente ama e cultiva o amor, e tem tempo para cuidar, e cuidar com carinho do maior dom que Deus nos deu, nós sabemos que nada neste mundo pode ser perigoso a nós. Não temos medo, não temos risco de sermos assaltados a qualquer momento por outros amores, né, que venham querer burlar ou romper o nosso amor primeiro. E aí Dom Bosco me leva a um amor maior, me leva a compreender a grandiosidade daquele que o coração dele um dia se configurou. Por isso que a liturgia de São João Bosco nos leva à figura do bom pastor. Para nós salesianos, o ícone do bom pastor é o coração de Dom Bosco. Nós só seremos bons salesianos se nós também nos despertarmos a viver como bons pastores. Por isso que o profeta Ezequiel, o próprio Evangelho, quando fala do bom pastor, é esse cuidado que Deus tem para com a gente e que desperta a partir do amor essa experiência maior, cuidar com amor. Não cuidamos por uma ação social qualquer, senão nós seríamos uma ONG, uma instituição qualquer. Nós cuidamos pelo amor. Mas aí nós podemos perguntar, mas a paixão maior da nossa vida não é o Cristo? Como é que você se deixou apaixonar por um santo mais do que Cristo? Não. Até porque quando nós entramos na própria teologia de Jesus, ele vai dizer, não é? Amar a mim sobre todas as coisas, amando o meu próximo como a ti mesmo. Se eu não sou capaz de amar aquele que ele me dá todos os dias para viver a experiência do amor, o amor que eu acho que estou oferecendo para ele é um amor inútil, porque nem ele gosta. Deus é tão bom que nos oferece o tempo todo pessoas, condições, para que a gente experimente a linguagem do amor. E aí sim a gente possa dizer a ele, agora eu entendo como eu te amo, quando eu vivo a experiência de amar aqueles que você me deu todos os dias. O amor que se compromete, o amor que às vezes precisa de muita paciência, o amor que às vezes precisa de muito silêncio, o amor que precisa de muito cuidado, para que esse amor não se desvirtue. Então é bonito a forma como Dom Bosco interage na sua vida como sacerdote, né? Um menino pobre,
um pastor, um menino do campo, que com toda a dificuldade da sua vida, foi deixando ser conduzido pela experiência do Cristo bom pastor. Claro, sabia bem ele, né? Nos momentos que a vida apertava um pouco, nos momentos em que ele encontrava as suas dificuldades, Deus lhe ofereceu aquilo que ele tinha de bom, de melhor, a sua mãe. Maria está presente na história de Dom Bosco exatamente para fazer dele um menino fiel, porque ela foi fiel. Ela passou as dificuldades, o sofrimento, chegou aos pés da cruz, abraçou a igreja do Filho, viveu o Pentecoste por primeiro, nos dando também a experiência do Espírito Santo. Então não tinha nenhuma experiência mais bonita do que ser oferecida para ele. São João Bosco, tudo o que você quiser na sua vida, pode ter certeza, ela estará junto. Olha lá a experiência de Caná, quando o vinho faltou, Maria intercedeu, auxiliou. Então Dom Bosco vai dizer isso. Na nossa família, na família salesiana, foi ela quem tudo fez. Todas as vezes que os vinhos nossos faltaram, Maria estava ali, entrando nas nossas despensas para nos ajudar a multiplicar, né, o pouco que temos, para que ninguém pudesse sair da casa salesiana menor, mas pudesse sair com a certeza de que ali o pastor cuidou da sua alma. Então é esse amor bonito, essa forma tão interessante, que o próprio Paulo escreve na sua carta à comunidade de Filipe: alegrai-vos no Senhor. Não é uma alegria histérica, é uma alegria cultivada com os pés no chão, porque ele vai dizer: o Senhor está próximo, mas não de uma proximidade de tempo, cronológica. O Senhor já está no meio de nós. Então aquele que descobre o Cristo em si, não tem motivos para viver, né, meio mocambuzo. Vai viver como? Vai viver uma alegria que é contagiante, mas que não está longe das dificuldades, passa pelas dificuldades, mas não deixa que as dificuldades se estampem. E esse é um desafio para todos nós, porque todos nós temos dificuldades o tempo todo. Você acaba de receber uma triste notícia, uma situação difícil que você tem que viver, você não vai sair sorrindo, não é essa alegria qualquer, é de uma alegria que é muito maior do que tudo isso, que também pede momentos de silêncio, de lágrimas. É aquela alegria que nos faz contemplar um pouco. A pessoa que é contemplativa, ela sabe muito bem o sentido dessa experiência pessoal com Ele. Diz que Paulo vai insistir nisso: praticai aquilo que eu estou pedindo, buscai, desejai, muito mais do que vocês acham que Deus pode nos dar. Então essa era a dúvida dos apóstolos, não uma dúvida qualquer, né? Senhor, para a gente chegar lá em cima, para a gente fazer o bem, como é que a gente tem que fazer? Então ele vai dando muitos exemplos, ele vai falar daquele que serve, daquele que lava os pés dos outros, quem quer ser o primeiro seja o último. Hoje ele põe uma criança no meio deles para falar dos pequenos. Quem é o pequeno? Cuidado, não desprezeis nenhum desses pequenos. Claro que em primeiro lugar ele está falando daqueles que eram menosprezados na sociedade judaica, não é? As crianças e as viúvas. Duas classes de pessoas pequenas: os imigrantes, as pessoas que nós vamos descartando do nosso meio social pelas suas condições de pecado ou as suas rupturas com o valor da igreja, são também pequenos. Deus não nos permita arrogar no nosso coração de que a gente é melhor do que ninguém. Pelo contrário, entre aqueles que se declaram bons, eu não os critico, tomara que de fato sejam, eu estou na classe de cá, daqueles que precisam muito da misericórdia de Deus, porque somos frágeis. E é tão bom perceber isso, é tão bom reconhecer que nós somos dependentes de Deus, e que se eu me meter a besta de querer fazer aquilo que eu acho, penso e devo, eu posso fazer o meu caminho muitas vezes, e me ferrar no final, levando muita gente comigo. Mas Deus não. Deus é aquele que continuamente me recordará: cuidado, diminui, tire essa arrogância, tire essa vaidade, silencie-se, ore, vai no seu quarto, feche a porta, fique em silêncio. Aquilo que muito pouco nós fazemos por causa da nossa vida tantas vezes agitadas, mas o resultado de tudo é que às vezes nós deixamos de ser pessoas mais contemplativas do mistério da fé que nós gostamos de professar quando estamos vivendo a experiência da vida cristã. Quem sabe Dom Bosco hoje esteja nos dando essa dica, né? Dom Bosco nunca desistiu, nunca desistiu de nenhuma dificuldade da sua vida.
como um bom italiano, turinense, cabeção, como a gente dizia, aquela pessoa que quando põe uma coisa na cabeça não tira, ele conseguia o que queria, porque estava muito determinado em fazer aquilo que precisava. Pela juventude, pelas famílias, pela congregação que ele fundou. Então é esse homem que me apaixona até hoje. Quando posso contemplar um pouco o rosto de Dom Bosco, me deixo ser encantado com esse seu olhar, com esse seu sorriso muito perspicaz, que nos leva a uma experiência de serenidade diante de Deus. É impossível não reconhecer que este homem não continua vivo no meio de nós. Não é? Oxalá pudéssemos nós sermos bons continuadores do nosso Pai, né? Que as pessoas pudessem dizer, né, filho de peixe, peixinho é, né? O duro é que saiu uns peixinhos muito vagabundos atualmente na safra, né? Então estamos resgatando no seminário, na casa de formação, quem sabe venham novos bons peixes, né? Que possamos olhar e dizer, aqui existe um salesiano, né? Que ama a igreja, que ama a Eucaristia, que ama a Nossa Senhora Auxiliadora, que ama a juventude e que ama as famílias. Simples, que não se deixou levar pelas vaidades do mundo, pelas intemperanças do mundo, mas que vive exatamente essa condição de alguém que quer salvar almas. Como Dom Bosco dizia, dai-me almas, é só isso que eu quero. É preciso cuidar, e cuidar com urgência das almas. E que bom que nós estamos aqui, que bom que São José dos Campos um dia nos acolheu. E quando a gente brinca que quer ir embora, muitos falam, não padre, está ruim, mas fica aqui, né? Brincadeira, fique conosco, né? E queremos continuar, né? Queremos continuar entrando em tantos lugares que ainda sabemos que podemos chegar, para exatamente trabalhar, e trabalhar em zonas que o mundo está abrindo mão, de tantas dificuldades, de tantas tristezas, tantos sinais de morte, não só para a juventude, para a família, para tudo que nós estamos, esses assaltos medonhos que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, com relação à fé, com relação aos valores da família, com relação aos valores da juventude, não é? Não com um moralismo qualquer, né? Queremos apenas anunciar a verdade, né? Alegrai-vos no Senhor, e aquele que vive essa experiência no Cristo, vive a experiência da alegria. São João Bosco continue nos abençoando, nos inspirando, a sermos essa família, né? Esta grande família, esta vasta família, que ama e que acredita no valor maior, né? De vivermos o bem, de construir uma sociedade pautada na justiça, nos valores da bondade, do bom cristão, né? A fim de que possamos percorrer esse tempo da nossa vida rumo ao céu, buscando cada dia mais esse sentimento da santidade em nossos corações. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.